O nome de Jesus não é um abracadabra. O nome de Jesus não é uma abre-te sésamo. Não. O nome de Jesus é poderoso para fazer recuar todo o inferno, desde que você use esse nome com fé nele. Amém, queridos? Podem sentar. Obrigado, amados. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Então, milionários, eu creio que vocês estão bem, porque quem está em Cristo sempre está bem. Às vezes a gente pergunta por educação, né? Como é que você está? Aí quer ver a surpresa se alguém dizer, rapaz, não estou bem não. Não, eu perguntei por educação. Na verdade, quem está em Cristo sempre estará bem. Mas se a situação aperta, se o problema se levanta, se as tribulações chegam para você, as pressões, tudo bem, pode chegar, mas isso não determina o seu estado de ser, desde que você mantenha-se na posição que Jesus te colocou, assentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Amém? Eu quero fazer uma pergunta, começar fazendo uma pergunta hoje, e para ver se é só eu que sou o privilegiado, né? Vamos lá. Alguém aqui já ouviu uma palavra de cura, ou de prosperidade, ou de sobre criação de filhos e tal, e ouviu essa palavra, creu, e declarou, e falou, e orou em cima dessa palavra, aí a situação piorou? Tem mais gente aqui ou foi só eu? Sabe como é? Você ouve sobre cura, né? Aí você está bem, está ótimo, não está sentindo nada, está com, olha, tudo beleza. Aí ouve sobre cura, e aí você começa a declarar, acha bonito aquilo ali, começa a declarar, e nisso você não está crendo não, mas você vai falando, a certeza chega no seu coração, você continua falando, aí de repente recebe um diagnóstico, vai morrer. De repente, rapaz, estava com uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha assim simples, uma coisinha assim simples, né? Aí começa a declarar e crer, foi curado, aí aquela dor de cabeça evolui para tumor, evolui para uma coisa péssima, ruim, e para o cenário ainda ficar pior, o diabo lança os pensamentos e de repente você se lembra de um familiar seu, que tem o mesmo tipo de sangue que você, e que morreu nisso, e você declarando a palavra, alguém já coisa parecida assim, ou senão você está liso, né? Aí começa a declarar a palavra, e crê, e tal, Pai, em nome de Jesus, prosperidade chegando, dinheiro chegando na minha conta bancária, e lá vai essa coisa toda, tal, aí de repente aí chega R$5, aí chega R$10, aí chega R$50, aí você, opa, funciona, vou pegar junto, e começa declarando e falando e tal, e lá vai, aí 100, aí 500, aí depois você descobre que na verdade tua conta está negativa, né? Teu nome está no SPC e caminhando para a dívida ativa da União. Uai, por que isso, pastor? Sabe, abre lá por favor em Mateus capítulo 13. Mateus 13. Essa parábola, que alguns chamam de parábola do semeador, mas eu gosto de chamar parábola da semente, porque o que eu menos vejo é se falar de semeador aqui, nessa parábola, ele fala da semente, e Jesus, ele através dessa parábola, ele vai falando acerca de sementes que são plantadas, que são jogadas à beira do caminho, solo rochoso, cai entre espinhos e tal, e ele vai falando sobre vários solos, que nós já sabemos que é a maneira ou a forma que nós tratamos a palavra que nós ouvimos, é isso que determina se a semente daquela palavra vai germinar ou não.
Então, se você ouve uma palavra sobre prosperidade, você diz: ai, que palavra boa, maravilhosa, nossa, como eu gostei, eu amei essa palavra de prosperidade, mas você não pratica, você não coloca, não coloca na sua mente, você não medita nela, ela só vai passar dali mesmo, foi uma palavra boa, mas ela não vai ter efeito nenhum na sua vida. O que faz a diferença na nossa vida é a palavra que a gente ouve, é como nós ouvimos, ou como nós recebemos a palavra que nós ouvimos. Vou dizer de novo, o que faz a diferença na nossa vida é como nós recebemos a palavra que ouvimos. Eu já falei algumas vezes aqui, eu vou repetir. O que acontece se tem muita banana, é tempo de banana, então aí tem muita banana no supermercado, na feira e em todo canto. O que é que acontece com o preço da banana? Cai, não é verdade? Não é verdade? Cai. E jaca? Eita glória! Já fiquei com água na boca. Né? O que acontece se tem muita jaca? O preço dela? Aí eu começo a receber oferta em jaca, que não é brincadeira. Amém. Mas o que acontece quando é pouco? O preço aumenta. Porque a tendência do ser humano é valorizar muito mais aquilo que é escasso do que aquilo que é abundância. Irmãos, nós temos ouvido uma palavra nesta igreja de forma abundante, é ou não é verdade? Eu não quero, ser me achando melhor do que outras igrejas de jeito nenhum, mas a nossa igreja tem dado filé mignon. Nossa igreja tem dado o melhor. Os nossos ministros têm se esmerado. Nossos ministros, não tem ministro fraco aqui não. Todos são fortes e todos são esmeros nesse sentido de estudar e de trazer o melhor para o povo de Deus. Mas a questão não é tanto o esmero. Amém, glória a Deus. Mas o que acontece com você? Como você recebe essa palavra? Você está valorizando ela, ou talvez pela abundância que ela tem, você simplesmente diz: nossa, que palavra maravilhosa, e na segunda-feira já esqueceu. Como você ouve a palavra fará a diferença em todas as áreas da sua vida. Como você trata a palavra que você ouve. Você pode orar bastante, meu irmão. Você pode orar mais do que o apóstolo Paulo em línguas, né? Você pode fazer um monte, mas se você não, preste bem atenção nisso. Você pode fazer um monte de boas obras, mas se você não prestar atenção e não valorizar a palavra que recebe, você, embora seja mais que vencedor, não viverá uma vida vitoriosa que Deus mandou para você. Por quê? Porque a vida está na palavra. Se eu não valorizo a palavra, vocês estão entendendo isso? É por isso que várias vezes, irmãos que me procuram, querendo que eu ore em relação, una minha fé com eles em relação à cura, rapaz, eu encho o Telegram deles de mensagem de cura. Por quê? Porque o que vai curar é a fé na palavra de cura. Então, quanto mais você ouve cura, mais você cresce. Mas voltando aqui para o versículo, senão a gente não lê, né? Mateus capítulo 13. Então Jesus vem explicando cada estágio da semente, né, que é lançada. Aí ele fala sobre, no versículo 19: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, revista atualizada. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata-lhe o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. É por isso que é tão importante quanto você ouvir a palavra é você entendê-la. Porque aquilo que você não entende, você não dá importância e logo esquece. Vou dizer de novo: aquilo que você não entende, você não dá importância e logo esquece. Mas veja o que diz o versículo 20, é esse o ponto que eu quero trazer. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Ouviu a palavra e saiu correndo. Ouviu a palavra e pulou, e gritou, e cantou, e rodopiou, e girou, e sapateou no manto, glória a Deus.
Eita, aleluia, é hoje. Entrou no carro e mal não conseguia nem dirigir, de tanta alegria por ter ouvido a palavra e recebeu com alegria. Mas veio o versículo 22, veio o versículo 21, versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo. Raiz faz o que, gente? Se aprofunda, vai longe. Raiz, ele está se referindo a pessoas que meditam na palavra, porque quanto mais você medita nela, mais você fica arraigado dentro de você, mais essa palavra fica fazendo parte de você, mais essa palavra fica como se fosse seu próprio nome. Mauro Prosperidade Madeira. É tão arraigado dentro de si, que pode dizer o que for, não convence essa pessoa do contrário. Mas essa pessoa aqui, esse abençoado aqui, ouviu a palavra e tal, e sapateou e pulou e lá vai essas coisas todas. A pessoa, meu irmão, está tudo bem, ele já começava a falar em línguas, né? De tanto tal, mas ele não meditou, não falou, não ficou ali. Ficou sendo apenas uma palavra boa. Lá pela quarta-feira ou quinta-feira, já esqueceu. Não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Agora observe, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, angústia e perseguição, problemas, situações adversas, coisas que nunca passou na vida, começa a passar, por causa da palavra. Isso me ensina uma coisa: existem coisas que você planta e você vai colher. Existem coisas que Satanás levanta independente, tanto faz como tanto fez, está no caminho do Senhor, ele levanta. Mas existem coisas que nos vêm justamente por causa da palavra que a gente ouve. Nem todo mundo gosta dessa parte, porque a gente quer falar uma coisa de manhã e de tarde já acontecer. A pessoa está chegando, eu creio, está chegando direto para minha conta bancária, 70 mil reais em nome de Jesus, amém. Pois é, aí a pessoa falou isso 8 horas da manhã, falou umas 3 vezes, 8 horas da manhã, aí quando chega umas 3 horas da tarde, chegou o correio do nome do SPC. Cadê os 70 mil? Cadê o dinheiro? Eu declarei, eu falei, cadê os 70 mil? Pois é, existem coisas, preste bem atenção nisso, haverá momentos que você vai falar e as coisas vão acontecer assim, em menos de 24 horas, em menos de 12 horas, você vai falar e as coisas vão acontecer em menos de 12 horas, mas haverá momentos que você vai falar e as coisas vão piorar em menos de 10 minutos. E não é porque você não está crendo, aí é que está crendo, ouviu o suficiente para gerar fé dentro de si, certeza dentro de si, está crendo, mas aí piorou. Aqui chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo isso não funciona. Isso não funciona. Aí vai para a rede social, funciona não? Não funciona. Por quê? Porque cadê? Eu orei, eu criei, eu falei, e o que aconteceu? Quase que eu morro. Eu orei, eu criei, eu declarei, e o que aconteceu? Rapaz, piorou tanto que a minha mulher me deixou. Eu fiquei sem dinheiro. Olha, antes eu só devia a uma pessoa, agora eu estou devendo a 2. Deus e o mundo.
E foi justamente por causa dessa palavra. Pensa aí, Senhor, por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Por causa da palavra que você ouviu, criatura. Ô pastor, então seria melhor nem ouvir, né? Porque se ouve desse jeito, nem tudo é assim, nem todas as vezes é assim. Mas escuta bem o que eu vou te dizer. Toda promoção em Deus, muitas vezes, não toda não, quase toda promoção em Deus, muitas vezes vem mascarada de uma adversidade. É aí que você precisa fazer algo. Tema da ministração de hoje: combatendo o bom combate da fé. Combatendo o bom combate da fé. É nesse momento que você precisa, se antes estava um pouquinho de raiz da palavra, agora que você tem que se aprofundar. Por quê? Porque essa palavra faz a diferença. Porque essa palavra, a palavra que você ouve, fará toda a diferença. Mas, enquanto você não, escute bem, escuta, preste atenção nisso. Enquanto você não está crendo, você tem uma desculpa. É porque eu estava falando, mas não estava crendo, pastor, ainda. Né? Eu não estava crendo, eu estava falando para crer. Eu não estava falando da boca para fora, na verdade eu estava falando da boca para dentro. Eu estava falando para crer. Mas aqui, porque o Jesus estava se referindo, é justamente porque você já está crendo. Quando Davi foi enfrentar Golias, na mente, no coração de Davi, antes dele enfrentar o Golias, o gigante já era cadáver, sim ou não? Sim ou não? Mas a Bíblia diz que o gigante veio contra ele. Ué, mas não era, na cabeça dele já era cadáver, já devia cair morto. Pois é, não, veio contra ele. Porque estava crendo. E por isso que você precisa perseverar naquilo que você crê. Hoje à noite eu vou falar sobre confissão. Se você puder, venha hoje à noite. Eu creio que a mensagem de hoje à noite vai trazer respostas para você. E vai mudar muita coisa daqui até o final do ano, na sua vida. E uma das coisas que eu vi, que eu gosto, eu sigo ele no Twitter, Kenneth Copeland, ele tweetou algo que eu postei no meu Twitter também, repliquei. Ele disse: as palavras não foram criadas principalmente para comunicação, como todo mundo diz, né? Você precisa falar para poder se comunicar. Você precisa falar para poder se comunicar. É ou não é verdade? Mas ele diz uma coisa interessante. As palavras não foram criadas principalmente para comunicação. As palavras são para uma liberação de poder, principalmente. Suas palavras estabelecem as condições pelas quais Deus pode trabalhar em sua vida. Aquilo que você fala, eu vou falar hoje sobre essa questão da confissão, mas esse é o ponto. Imagine você estar sofrendo numa cama, numa situação tão difícil, e sofrendo ali e tal, e tudo indicando: rapaz, olha, tá ruim, o negócio vai piorar, a coisa tá complicada e tal, e lá vai, e o médico diz: eu não sei como você já morreu, porque o negócio aí tá sério, e você só falando com um sussurrozinho: pelas posaduras de Jesus, eu já fui sarado, eu já fui sarado, eu já fui sarado, não tem nem voz. Isso é combater o bom combate da fé. Combater o bom combate da fé é perseverar quando tudo ao redor diz: desista. Combater o bom combate da fé é continuar falando, mesmo que tudo ao seu redor grita: ei, não está assim não. Você não tem fé suficiente não. Isso funciona para uns, mas não é para todo mundo. Combater o bom combate da fé é você continuar falando a mesma coisa, independente da adversidade que se te apresenta.
É você perseverar. Em nome de Jesus, eu creio assim, eu falo assim, eu ando assim. Aí passa a mão, no bolso, está sem dinheiro. Aí você começa a declarar: oh Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por dinheiro chegando. Eu te louvo, Senhor, por dinheiro chegando, em nome de Jesus. Aí você chega no seu trabalho e está despedido. E olha, a gente não tem dinheiro para te pagar as tuas contas não, vai demorar um pouquinho, tá? Aguarda, quando tiver a gente te chama. E você continua dizendo a mesma coisa? Você continua falando: Deus é minha fonte, Deus é minha fonte, Deus é minha fonte. Está chegando dinheiro na minha conta, está chegando dinheiro da minha conta. Eu não sei como, não sei de onde, mas está chegando em nome de Jesus. E aí o cartão teve um juro que sofreu um juro bem violento, certo? E aí sua dívida salta de 3.000 para 9.000. E você continua falando. Isso é combater o bom combate da fé. E se não fosse bom, não estaria combatendo o bom combate. Em outras palavras, vamos traduzir para o nosso meio tupiniquim: é uma briga boa. É uma briga boa. Mas por que é boa? Porque se você perseverar, você já sabe qual vai ser o final. É por isso que é boa. Porque se você insistir, você já sabe qual é o final. Ô Jesus, a Eva está aqui, Cristóvão, deixa eu olhar mais, quem mais, Rita, Mateus. Quantas vezes nós passamos dificuldades nessa igreja? Hein? Vocês pensam que pensamentos e planos para fechar a igreja não vieram, não? Veio. Pastor, fechar. Pois é. E todo mundo dá fé, viu? Pregando essa palavra, essa mesma. Tem coisas que eu estou falando hoje que eu falava quando nós estávamos numa situação terrível. Quando a única saída que a gente via era: fecha as portas. Foi ou não foi? Não foi, Rita? A única saída, não foi, Mateus, lembra? Que a gente via era: fecha a porta. A gente não tem condição não, rapaz. Era o que vinha. Mas a gente perseverou. E aquilo que eu declarava antes, quando a situação não estava nem mais vermelho, já estava roxo, já tinha saído da fase do vermelho, foi para o roxo, já. É a mesma palavra que eu falo hoje. É a mesma coisa. Porque, como diz Kenneth Copeland, as palavras, elas foram criadas por Deus para justamente como poder, como uma linguagem de poder, como uma arma de poder. Eu vou até melhorar essa questão. As palavras existem na nossa boca para que nós possamos criar coisas que não existem, coisas que não aparecem. A partir do momento, querido, que você fala, a partir desse momento começa a existir. Vou repetir isso. A partir do momento em que você fala, a partir desse momento começa a existir. Aquela amiga minha, Idaneide, que disse: dentro de 1 ano eu vou estar entrando na igreja para casar. Poucos dias faltava para cumprir o prazo que ela disse, e ela estava entrando na igreja para casar. O marido, o noivo, se tornou marido. Mas sabe quando foi que o casamento dela foi realizado? Quando ela falou. E é aí que você tem que perseverar. A gente olha o tempo: meu Deus do céu, mas faz tanto tempo que eu venho falando isso. Ai, pastor, faz muito tempo que eu venho falando isso aí. Eu venho falando sobre ser milionário, eu venho falando sobre a minha cura, eu venho falando sobre minha saúde, eu venho falando, faz tempo que eu venho falando isso, pastor, e até agora nada. Aí é que está, não é nada, já existe,
Já está disponível, mas você precisa perseverar, porque tem coisas que, quando sai do âmbito espiritual para o mundo físico, leva tempo. Não, nem sempre é estilo micro-ondas. Às vezes é. Bota no micro-ondas que resolve, né? 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, pá! Nem sempre. Nem sempre. Às vezes não. Anos. Abraão, considerado o pai da fé, né? Todos nós que estamos em Cristo somos considerados também filhos de Abraão, na fé. Mas foi 25 anos, queridos, para nascer o filho. Sim, eu já sei, ele andou saindo da vontade de Deus várias vezes, tal, e isso contribuiu. Eu sei, bom, mas foi 25 anos. 25 anos. E eu vou passar 25 anos, não sei. Não sei. Mas se for preciso passar 50, persevera. A gente não gosta disso não, eu já sei, eu também não gosto não. A gente quer a coisa mais rápida. O negócio eu estou precisando agora, pastor. Mas vou esperar 50 anos, pastor. Combater o bom combate da fé indica perseverar. Indica ter ações correspondentes também. O tempo todo. O irmão que queria um carro, não tinha carro. Morava no apartamento, tinha lá a vaga da garagem. Lá ele entrando, aí, opa, andando para cá. Por que está andando para cá? Disse, não, que aqui é o lugar do carro. Cadê o carro? Não tinha. E o dinheiro para comprar carro? Menos ainda. Obrigado, Senhor, pelo meu carro. E antes de entrar ainda teve essa. Desligar no controle. E pouco tempo depois estava com seu carro. Porque perseverou. Onde você quer morar? Ai, um dia Deus vai me dar uma casa lá no Lago Sul. Não, Deus não vai te dar uma casa um dia lá no Lago Sul. Lá na cruz do Calvário Ele te deu a casa lá no Lago Sul. Porque prosperidade faz parte da expiação. O mesmo Jesus que levou as nossas dores e nossas enfermidades, na cruz também se fez pobre para que fôssemos ricos. Então que tal ir lá no Lago Sul e começar a escolher o lugar que você vai morar? Oh glória, amém, pronto, já tem um ali que vai escolher. Que tal? Não, eu quero um carrão, pastor, agora o negócio é carro elétrico, né gente? Carro elétrico é outra história, pessoal. Carro elétrico é outra história, é coisa para gente crente mesmo. Vai fazer o test drive? Pastor, o senhor sabe quanto custa um carro elétrico? Não. Eu sei quanto custou para Jesus você ter o carro elétrico. Isso aí eu sei. Custou o sangue dele. Pagou caro. Carro elétrico, meu irmão. E não é carrinho não. É carrão. O que é que você vai fazer? Mas pastor, eu vou chegar lá fazer o quê? Faz um test drive. É de graça. É de graça. Se você, presta bem atenção nisso. Escuta bem o que eu vou te dizer hoje. Se você quer trocar seu carro por um carro melhor, vá logo fazer o test drive no carro que você quer. Agora. Eu estou dizendo agora. Vá logo fazer o test drive no carro que você quer. Por quê? Porque isso vai te acrescentando. Mas pastor, eu fui fazer o test drive, pastor. E aí quando eu cheguei em casa, tinha uma cartinha assim pequenininha assim, desse tamanho assim. Consta em nossos arquivos, já sabe, né? SPC? Ou foi só eu que recebi essa carta? Vocês pensam que só você? Não, eu também já fui premiado, gente, já recebi. Também. Sabe? E aí? Vai de novo? Na outra semana eu vou escolher outro canto para fazer o teste.
Isso é combater o bom combate. Irmãos, combater é brigar, é pelejar, é lutar. Mas pastor, a guerra já acabou há muitos anos atrás. Por que se a guerra já acabou? Por que eu tenho que guerrear ainda? Ali está falando contra o diabo, não é contra Satanás que você tem que guerrear. Não, Satanás você não vai guerrear, você resiste. Você precisa guerrear para tomar posse do que Deus já te deu. Essa é a diferença. Essa é a diferença. É justamente tomar posse do que Deus já te deu. Irmãos, olha, eu não teria tempo para contar um monte de testemunhos de pessoas que simplesmente conseguiram vagas em escolas que era a coisa mais difícil do mundo. Achar uma vaga lá. Normalmente a pessoa vai com um ano antes, né? O pessoal tinha lista de espera de 2 anos. Aí o cara chega faltando 15 dias para terminar o prazo da matrícula. E fica crendo. Faz 2 anos que eu fiquei falando que essa escola vai ser a escola do meu filho. Ele vai estudar nesse ano aí. Irmãos, eu não tenho só um não, eu tenho vários testemunhos dessa forma. E ficou ali, e ficou crendo e tal. E lá vai, deu nome, telefone, tudo. Fez toda a parte burocrática, né? Fez toda a parte, digamos assim, fácil, né? Chega lá, dá o nome, telefone, tal, pronto, tá feito. Mas todo mundo dizia, meu amigo, estudar naquela escola ali, meu amigo, ali, rapaz, aquilo ali tem lista de espera. Esperar que alguém desista. Mas a pessoa simplesmente disse, não vou esperar que desista. Eu não sei quem vai desistir, eu não vou esperar que desista. Eu estou falando que meu filho vai estudar nesse ano, nessa escola. E falando, e declarando, e falando, declarando. Quando foi no último dia, que não tinha mais outra esperança, acabou, o telefone toca. Oi, é fulano e tal? Venha matricular seu filho. Abriu uma vaga aqui, abriu uma vaga, pronto. Tudo aquilo, preste bem atenção no que eu vou te dizer, que você ouviu, que a palavra de Deus diz, que é sua, e você creu, mas você perdeu, foi porque você não combateu o bom combate da fé. Existe a parte de você ouvir, existe a parte de você receber, e existe a parte de você crer, mas existe uma parte de você combater. Muitas vezes nem precisa chegar na parte de combater. No crer já aconteceu, mas não é tudo. Não é tudo. Vocês estão me entendendo até aqui, gente? Não é tudo. É uma coisa completa. É uma coisa certa. Alô? Se Deus falou, está falado. Se o diabo falou, está falido, né? Mas se Deus falou, está falado. Isso vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Mas pastor, piorou, vai acontecer, piorou mais ainda, vai acontecer. Agora não tem mais jeito, vai acontecer. É isso que faz a diferença, é esse combate. Recentemente, eu tive um problema de saúde. Mas irmãos, eu fiquei combatendo o bom combate, até que, enquanto os meus olhos não viram aquilo que já estava no meu coração, eu não parei de declarar a palavra. A questão é você chegar naquele ponto onde, preste bem atenção nisso, chegar naquele ponto onde os seus olhos veem aquilo que o seu coração já tinha visto. Enquanto isso não acontecer, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pedi, dá-se-vos-á, é na hora, pá. Buscai as suas correspondentes, acha. Mas tem outra parte, batei. Enquanto a porta não abrir,
batendo, batendo. Como é que a gente bate? Falando, 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 falando. Aí ouve mais, ouve mais. Aí quando a fé já está meio que diminuindo assim, está querendo a vontade de desistir, vai ouvir de novo. Ouve mais ministrações, ouve de novo, e de novo. Mas eu já ouvi essa ministração 50 vezes. Pois é, vou ouvir mais 10, mais 10, mais 15, e de novo, até que... Está todo mundo me entendendo? Teve coisas na minha vida que eu declarei e, nossa, uma semana, nada, menos de uma semana, pá. Mas teve coisas que demorou anos para chegar, para acontecer. Mas pastor, já tinha acontecido no mundo espiritual? No mundo espiritual já, no físico não. Então eu precisava falar. E tem coisas que ainda não aconteceram, mas eu estou batendo, e melhora, e piora, e melhora, e piora a situação. Eu continuo batendo. É isso que faz a diferença. Mas se por algum momento você começar a abrigar pensamentos vitimistas, pensamento do coitado de mim, começar a abrigar esses pensamentos e meditar neles e acariciá-los, sabe? Né? Não tem gente que se... Olha, é sério, tem gente que se sente bem quando os outros têm pena dele. Ou será que só eu conheço gente assim? Se você chega a pessoa, ei, tu é próspero, tu é ungido, tu é rica, mulher, olha, pensa numa bênção, teus filhos vai fazer a diferença e tal. Aí ele, amém. Aí sou, minha irmã, é assim mesmo, meu filho. Tem um tempo, vai passando. Nem sempre a coisa acontece. Lembra de Jó? Jó é o predileto. Jó é o exemplo fantástico para esse povo. Pois é, sofreu, perdeu os filhos tudo. Era o homem mais rico do Oriente Médio, ficou sendo o mais pobre, minha filha, acabou. Deus prova, está por fora. É isso mesmo. Mas eu ainda vou confiar assim mesmo. Tem gente que se sente bem com isso. Meu irmão, isso é coisa lá dos quintos. Vou dizer de novo, isso é coisa dos quintos, dos infernos. Deus não criou ninguém para ser alvo de pena dos outros. Compaixão é uma coisa. Jesus foi movido por compaixão por multidões e curava todos os enfermos. Todos os enfermos. Mas por que isso? Por causa do pecado, que abriu tudo quanto é de porta, né? Que não presta. Mas o propósito original de Deus não foi para ninguém ter pena de ninguém. Deus nos criou para dominar. Eu vou ter pena de alguém que foi criado para dominar? Vocês estão me entendendo até aqui? É por isso que faz a diferença nesse bom combate. Quando você está combatendo o bom combate da fé, você tem que ficar distante de certas pessoas. Ô pastor, peraí, pastor. Distante de pessoas, explica esse negócio direitinho. Vou dizer. São pessoas que amam você. São pessoas que gostam de você. São pessoas que têm as melhores intenções a seu respeito. Mas são pessoas que não têm o conhecimento da palavra que você precisa. E elas chegam para você. Escuta bem. Elas chegam para você. E em lugar de alimentar a tua fé, ela alimenta a tua incredulidade. Mas pastor, é minha mãe, é meu pai, é meu marido, é meu primo, é meu tio, não importa. Você tem que chegar perto de pessoas incrédulas para contagiá-las com a sua fé. Mas ser contagiado por incredulidade
Tira de letra, meu irmão. Pega a bola, bota a bola debaixo do braço e sai de campo. Por quê? Porque aquilo não vai dar certo, não. Está todo mundo me entendendo até aqui? Vou dizer de novo, está todo mundo me entendendo? Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 6. Primeira Timóteo 6, versículo 12. Paulo escreve para Timóteo e diz: combate o bom combate da fé. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizesse confissão perante muitas testemunhas. Você confessou, você falou, você declarou, e a igreja toda ouviu. Agora vai combater o bom combate da fé. Você falou que era rico, você falou que era milionário, você falou que Deus supre suas necessidades, você disse que Ele é o teu pastor e nada te faltará. Você falou que as suas necessidades são supridas por Deus. Você disse. Só que vocês são muita gente. Aí você chega na igreja com aquela cara de jumento, porque descobriu que está devendo, porque abriu a geladeira e por um acaso está sem carne. Vai ser bife do Oião, não, né? O ovo, sabe como é, né? O povo assim, não é de carne, é do Oião, não. Mas se eu falei, combate o bom combate da fé, permanece ali, crendo ali, falando ali, orando em relação a isso. Nunca, escute bem, nunca ore, meu irmão, começando pelo problema. Não faz isso não. Ore começando pela resposta. A resposta. A palavra de Deus é a resposta para qualquer pergunta que você fizer. Então ore começando pela resposta. Quantas vezes Jesus começava uma oração dizendo: graças te dou, ó Pai? Quem viu isso? Por que a gente não começa também? Olha só que confissão fantástica que Jesus fez, que a gente podia fazer também. Graças te dou, Pai, porque sempre me ouves. Então, tem filhos de Deus, irmão de Jesus, crente, cheio do Espírito Santo, que fala em línguas, que prega, que faz coisas, começando as suas orações da seguinte maneira: eu não aguento mais. Eu não vi Jesus falar isso. Por que você tem que falar isso? Ai, Senhor, me socorre, eu não aguento mais. Me socorre, Jesus. Vocês estão entendendo isso, gente? Eu estava conversando ontem com a Rafa, e eu e a Neide fomos comprar uma coisa numa loja, e parece que o pessoal dessa loja era crente. Antônio, quando eu ia entrando na loja, aí ia passando a música: toma os pedaços do meu rapaz. Fui logo saindo. Aí Neide me perguntou: tem isso, tem não? Eu digo: claro. Vocês estão entendendo isso, gente? Acabou, tá, vai, lá vai, oh meu Deus. Pois é, gente querendo, escute bem, nada contra. Eu sei que a depressão é uma coisa triste que tem levado pessoas até mesmo à morte. A depressão é uma coisa triste mesmo. Gente querendo normalizar a depressão. É normal. Isso acontece com todo mundo. Uai, e por que tem que acontecer contigo? Você está no mundo, mas não é do mundo. Por que tem que acontecer com você? Por que você tem que ficar depressivo? Pastor, existem várias causas, mas existe uma causa maior para a depressão não chegar até você. A palavra. Quanto mais você se enche da palavra, mais longe você fica de uma depressão.
Quanto mais você se enche da palavra, meu irmão, mais força você terá para quando chegar o dia mau, você continuar combatendo o bom combate. Por quê? Porque se enche da palavra. Nós, quando vamos construir casa, ninguém constrói casa durante chuva. É possível? É. Uma coisa que duraria uma semana, tu vai demorar 3 meses. Não, a gente constrói a casa no tempo de sol. Onde tem sol, o tempo está bom, a gente constrói. Porque aí quando chega a chuva, a gente entra na casa que a gente construiu. À medida que você vai declarando a palavra, você está construindo, está construindo, está construindo. Quando chegar o temporal, quando chegar as pressões, quando chegar os problemas, quando chegar as situações adversas, você entra debaixo daquilo que você construiu. Falando. Como você consegue fazer isso, pastor? Combatendo o bom combate, combatendo o bom combate. Eu lembro da Lucileia. Eu estava lá em Taguatinga, eu não me lembro o que eu fui fazer lá nesse dia. E aí ela passou, né, falando com um, falando com o outro, e tossindo, espirrando, o tempo todo, fortemente gripada. E aí ela entra lá e estava o ar-condicionado ligado, né? Glória, porque eu estava lá também, né? Então, aí o ar-condicionado ligado. E ela lá. Eita, Lu. Coisa tá séria aí, hein? Eu disse, tá séria, pastor. Mas quer saber? Eu estou combatendo o bom combate. Eu estou combatendo o bom combate. E espirrando e tossindo. Estou combatendo o bom combate. Eu estou combatendo o bom combate. 3 dias depois, parecia que nunca tinha passado por aquela gripe tão forte como ela estava. 3 dias depois. Por quê? Combatendo o bom combate. Faz uma análise da sua vida. E você veja se você combateu o bom combate da fé o suficiente. Pastor, foi muito tempo, pastor. Eu tentei. Pois é, essa é a palavrinha errada. Você tentou. Não deveria tentar. Deveria fazer. Crente que anda pela fé, ele não tenta crer, ele crê. Ele não tenta falar, ele fala. Falar ao contrário do que pensa, meu irmão, é combater o bom combate. O pensamento chega. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O pensamento chega. A boca fala, já deu certo. Já deu certo. O pensamento chega. Não vai ser possível. Desiste, criatura. É o pensamento. A boca, está feito. Obrigado, Senhor, porque já está feito. Eu não estou vendo, mas já está feito. Eu não estou vendo, mas já está feito. Acabou, está feito. Acabou para tu, Satanás. Perdeu. Essa que é a verdade. A questão é, será que nós permanecemos assim? Segunda Timóteo 4. Esse versículo agora já está sendo usado. Esse versículo agora já está sendo usado até como, né? O pessoal morre, já usa esse versículo. 4:7. Crente morre, aí já colocam logo esse versículo lá, né, na rede social. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. É ou não é verdade? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que todos nós possamos falar isso. Que isso vá além das palavras de uma lápide. Que isso defina a sua vida quando chegar ao final. Tem crentes que pegam esse dessa forma, vai chegar no final assim: combati o mau combate, levei uma carreira e acabei com a fé. Eu estou vendo a Ruth ali.
Ela está combatendo o bom combate da fé, eu sei. E Ruth, você não está só não. Está todo mundo combatendo com você também. Está todo mundo combatendo com você também. Eu vou fazer seu casamento, viu, Ruth? Vou fazer seu casamento. Vou fazer seu casamento. Quer dizer, se você quiser que eu faça, né? Vai que ela queira outra pessoa. Vai que ela queira outra pessoa, né? Aí, né? Fazer o quê? Mas eu vou combater o bom combate para que ela queira. Isso é combater o bom combate. Ela podia estar em casa, meu irmão, deitada, tranquila, de boa. É entendível, todo mundo ia entender isso. Mas ela está aqui para ouvir a palavra que faz a diferença, combatendo o bom combate. A questão, meu irmão, não é o quanto você crê, é o quanto você permanece combatendo, até que. Por que é bom? Porque nós já vencemos. A gente já sabe o final, é ou não é? Nós já sabemos o final, sim, por isso que é bom. Mas querido, alô, preste atenção nisso. Enquanto você não vê acontecer, não pare de falar o que crê. Enquanto você não vê acontecer, essa palavra não é para os que ainda vão crer, não, essa palavra é para os que já estão crendo, é aquela parte que dentro de você já foi feito, dentro de você está feito, você já pode louvar no meio da situação adversa, você já pode cantar no meio do problema, você já pode fazer isso, já pode. Mas ainda não aconteceu. E aí começa a se avolumar os pensamentos. Por que não? E por que não? A Rita falou no instante. Um dia desse ela trocou de carro. E eu estou aqui com essa caranga velha de 1968. Por que não comigo? Porque para uns, escute bem, é crer e acontecer. Mas para outros, necessário combater. Por quê? Porque Deus faz acepção de pessoas? Não, porque talvez o seu nível de fé não esteja tão forte, embora você esteja crendo. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse hoje. Continue combatendo o bom combate da fé. E enquanto você não vê acontecer na sua frente, não pare de combater. Não pare, continue pela fé. E vai acontecer. Tudo aquilo que você crê, sem duvidar no seu coração, Jesus diz, acontecerá. Vou dizer de novo, tudo aquilo que você crê, sem duvidar no seu coração, Jesus diz, acontecerá. Vou repetir, tudo aquilo que tudo aquilo que você crê, sem duvidar no seu coração, acontecerá. Mas às vezes precisamos combater. Eu disse que encerrar, né? Eu vou encerrar, não se preocupa não que eu vou encerrar. Presta atenção, vou encerrar. Sabe? Eu estava conversando com as pessoas, o Senhor te acrescente cada vez mais, Andréia. Estava conversando com algumas pessoas assim, e uma irmã falou uma determinada uma situação que estava acontecendo, e ela falou, temos que crer. Temos que crer. E não está errado não, temos que crer. Ela estava errada, ela estava certa, temos que crer. Tem sim que crer. Mas eu gostei da resposta da outra. Eu creio, por isso falei, e por isso já tenho, mesmo que ainda não vi. É assim. Uma palavra veio agora ao meu coração para falar. Cuidado com as distrações. Existem coisas boas, lícitas, certas, corretas, mas que têm o poder de tirar você do foco daquilo que você crê. Não se distraia. Você está crendo
Foi uma casa no Lago Sul. Aí surgiu a possibilidade de alugar um kitnet lá na Ceilândia Sul, lá no Pessul, um kitnetzinho, pequenininho. Do tipo que você não dá nem para dar curva, né? Porque é tão estreito que tem que entrar e sai de ré, né? Como diz um abençoado, se entrasse um raio de sol, a gente tinha que sair porque não cabia os dois. Tão pequeno que é. E aí? Não, meu irmão, continue crendo. Não deixe isso de distrair, não. Aluga o tal do kitnet e continua crendo. E continua crendo. Aí você está crendo por carro, glória, não tem nem a garagem, mas está crendo. Um carro tal, chega uma bicicleta no ano 70. As bicicletas duras, gente, vou logo dizendo, é de ferro, que eu já tive. As bicicletas duras é de ferro, o quintom dela é assim. Você acha aos montes, tudo quanto é de ferro velho, você pode achar. E é do ferro velho. Continue crendo. Não deixe isso ser apenas te distrair a ponto de você ficar acomodado com isso. Não, continue crendo. A Bíblia diz: tendo o que comer e o que vestir, estejamos conformados. É assim que diz? Tendo o que comer e o que vestir, estejamos. Riso no rosto, sorriso. Tem o que comer, continue crendo, falando. E logo, logo, você não terá apenas o que comer e o que vestir, como terá abundância para dar àquele que precisa comer e vestir. Amém, queridos? Segunda vez, essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse hoje. Amém, aleluia.